Daqui a pouco ele chega e a Tainá deve estar chegando aí. Então, vamos lá. Eu salvei o PDF do último livro, né, do Camus, o PDF com os resumos que eu fiz, né, com esse slide aqui, eu vou mandar para vocês hoje. Porque serve até como que bom. fichamento, né? Você vai, sei lá, depois quer relembrar ou quer pegar algo do livro, pode ser que sirva para algo. Eu deveria ter feito isso nos outros, mas eu não pensei. Só nos próximos agora. Então, ó, vou colocar aqui, a gente começa com a biografia do Dostoiévski, que também é, lógico, é uma biografia mini, né? Eu coloquei para vocês lá no material, então eu pego alguma coisa do material, mas está mais completo lá. E falar do Dostoiévski também, assim, vai ser só por cima também, né? Eu não li, como eu já falei para vocês, não li nenhuma biografia dele ainda, quero ler muito, mas é um autor que todo mundo conhece até certo ponto, né? Já ouviu falar alguma coisa, até alguma lenda aí ao redor, né, da vida dele, então só uma geral mesmo, uma visão geral, né? Então, ó, essa famosa imagem aqui do Dostoiévski. Então, ele nasceu em Moscou e era o segundo filho de um médico do exército. Foi educado em casa e em uma escola particular, né? Então, teve aí o homeschool, já passei para a segunda. E também teve uma educação formal, né, digamos. Então, pouco depois da morte da sua mãe, em 1837, ele foi enviado para São Petersburgo, onde entrou para a Faculdade de Engenharia do Exército. Então, São Petersburgo é uma cidade que é quase personagem do Dostoiévski, às vezes, a depender do livro. No do Raskolnikov, né, O Crime e Castigo, São Petersburgo tem também uma importância, a cidade, no ambiente, no Homem do Subsolo também, né? A descrição que ele faz da cidade, do lugar, ela ajuda a entender aquele sufoco, aquela confusão mental do personagem, né? Então, às vezes o local, aqui também, né? No fim, o presídio também é quase um personagem, né? Uma responsabilidade ali no enredo, não, algo a falar dentro desse livro que a gente estudou, né? Nós estamos estudando. Então, ele foi enviado para São Petersburgo, onde entrou para a Faculdade de Engenharia do Exército. E em 1839, o pai de Dostoiévski morreu, provavelmente por apoplexia, mas havia fortes rumores que ele foi assassinado. Então, assim, como eu não li biografia, né, fica difícil saber uma biografia mais aceita, mais com coisas mais certas, né? Mas, por exemplo, a gente percebe que na vida dele ele passou por muitas tragédias, né? Assim, família, morte, sei daqui do pai, depois a mãe, irmão, então assim, ele passou por isso e talvez por isso, né? Também, acho talvez não, quase certeza que isso tem influenciado na obra, né? Aquele peso de entender, de falar do psicológico, né, humano como ninguém. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente for dar uma olhada aqui no material que eu enviei para vocês. Então, ele se formou como engenheiro militar, mas depois renunciou e em 1844 ele largou, né, para dedicar-se à literatura. Graças a Deus, né? Imagina Dostoiévski se perdendo como engenheiro militar. Né? Ia ser triste. Bom, então, visto que passou por situações bastante dramáticas em sua vida, desde ataques epilépticos, né? Sem falar que ele também era epiléptico, até aprisionamento na Sibéria, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o plano de fundo aí do livro. Então, ganhou notoriedade em seu tempo por estes acontecimentos. Muitos deles estão envoltos em mistérios, como eu falei, né? Fazendo com que surgissem lendas sobre ele com o passar dos anos. Então, o primeiro romance escrito por Dostoiévski foi o Gente Pobre, né? Que recebeu, aliás, na época do lançamento, ele tinha 25 anos. A crítica, né, o povo ali, como quase sempre é assim, né, não aceitou muito bem, não deu a devida importância a ele, né, mas
se vocês já leram, se forem ler Gente Grande, né, você imaginar que ele tinha 25 anos. Já era muita coisa, né, o que ele fez. E em 1846, ano de lançamento do seu primeiro romance, ele se juntou a um grupo de socialistas, né? A gente comentou lá um pouco no grupo, o senhor Otávio nem está aqui, que ele falou, né? E depois ele participava desse grupo, e depois ele deixa, depois que ele tem essa experiência, né, da quase morte, de prisão, ele muda completamente a visão, assim, política, religiosa dele, né? E volta, aliás, ele passa a fazer parte, ou mais parte ainda, né? Eu não sei até que ponto, só quando eu ler a biografia dele, ele vai para a igreja ortodoxa, né, russa. Então ele fica mais assim, não é que ele vire conservador no sentido que a gente usa hoje, né, do nome, mas ele deixa, né, ele abandona certas ideias e vai para o que mais importa, na verdade, porque ele passou por, né, coisas muito fortes na vida, então ele entendeu que estava perdendo tempo com coisas que não tinham, né, essa importância. E ele foi preso 3 anos depois e condenado à morte. A sentença, porém, foi comutada para a prisão na Sibéria. Dostoiévski passou 4 anos em campos de trabalho forçado, 4 anos como um soldado em Semipaladinsky. Né? Então, aqui, esses anos, 4 anos na Sibéria, ele pega também essa experiência para o livro. Não só esse, né? Tem outros livros também que ele se inspirou nessa época aí na Sibéria. Dessa aqui da morte, lá no material para vocês, né? E eu já contei, tem aquele fato, né, de que ele estava ali esperando, né, para ser executado, né, na fila ali, e depois chega o perdão do Cesar. Na verdade, nessa biografia que eu peguei nesse site, eles falam que além o pessoal espalha o seguinte, né, já tinha matado alguns, estava chegando a vez de Dostoiévski e antes disso, né, veio o soldado com o perdão, mas pelo que eu vi nesse site, nessa biografia aqui, fala que, na verdade, o Tsar só fez isso para dar medo, algo assim. Então, ele mandou essa sentença, só que antes de acontecer qualquer coisa com qualquer um daqueles que estavam lá, ele disse que não, e mandou voltar, e mandou todos para a prisão. Né? Então, eu não sei até que ponto aí, né? Mas eu acho que é mais provável que seja isso, e não que alguns tinham sido mortos já, né? E na vez de Dostoiévski, justamente na hora dele, né, chegou o perdão. Mas isso aí só vou ter certeza ou não depois, né? Então, ó, Dostoiévski voltou a São Petersburgo, depois dessa época preso, e como um escritor com uma missão religiosa. Ali ele publicou 3 obras a partir das suas experiências na Sibéria. Né? Então, Recordações da Casa dos Mortos, Humilhados e Ofendidos e Notas de Inverno, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Conto de sua viagem para a Europa Ocidental. Esse Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, eu tenho ele, eu nem sabia que eu tinha, porque veio num. Eu comprei um livro que vem duas novelas dele, né? Aquela O Sonho de um Homem Ridículo, que é bem legal, é bem curtinho também, é muito bom, e A Dócil. E no final eles colocaram, se não me engano é esse livro, ou é outro que eu tenho ali. No finalzinho eles colocaram essas notas aqui. Ainda não li, assim, eu dei uma olhada, depois vou ler. É interessante, talvez eu consiga. Quer dizer, eu não vou conseguir. Eu ia tentar ler para ver se tem alguma coisa que nos ajude para a próxima aula, mas eu não vou mentir, não, né? Que eu não consigo em uma semana ver tudo isso, não. Mas deixa para um próximo, né? Talvez outro livro dele, a gente pode ver isso aí. Então, ó, em 1857, Dostoiévski casou-se com Maria Izev, uma viúva de 29 anos de idade. Ele retirou-se do exército 2 anos depois. Entre os anos de 1861 e 1863, Dostoiévski atuou como editor de uma revista. E em 1864 e 1865, ele perde sua esposa e irmão na morte. Então, aqui mais outra tragédia aqui, né? No intervalo de um ano, ele perde irmão e esposa.
O período seguinte testemunha um Dostoiévski mergulhado em dívidas e com a situação agravada pelo jogo, né? E é aí que ele escreve aquele lá, o jogador, né? Também a partir da experiência dele. Bom, na turbulência dos anos 1860 surgiu Notas de Subterrâneo, ou Notas de Subsolo, né? Às vezes aparece assim, que é um estudo psicológico que marcou um divisor de águas no desenvolvimento artístico de Dostoiévski. É considerada a primeira obra existencialista do mundo, né? Então aí a gente falou lá do Camus, né, com o Estrangeiro Existencialista, e essa aqui é a primeira do mundo, né, considerada a primeira do mundo. Esta obra foi seguida por Crime e Castigo e O Idiota, que apresenta uma das personagens mais impressionantes da literatura mundial, o príncipe Mitim, ou Mikaitin, às vezes, né? Esses nomes vocês já devem ter visto aí, né? Que cada nome. Até que nesse, assim, é mais tranquilo, porque pelo menos ele não fica mudando o nome. Porque às vezes os russos, né? Ele coloca um nome no começo, aí na metade já tá outro, só que é a mesma pessoa, né? Usa apelidos, usa da família, e aí você fica às vezes perdido, né? Então nesse até que não, mas os nomes, assim, às vezes atrapalham um pouco nos russos. E aí, em 1867, ele casa-se novamente, agora com a Anna Snitkine, de 22 anos, e viajam para o exterior, retornando no ano de 1871. E em 1879, ele lançou Os Irmãos Karamazov, e nesta época foi reconhecido como um dos maiores autores de seu país. Freud vai além e classifica este romance como a maior obra da história, né? Então, Os Irmãos Karamazov marcou aí, então, ele ainda em vida ele teve reconhecimento, né? Talvez não tanto quanto ele deveria ter tido, mas, né, diferente de alguns autores que precisam morrer para ter reconhecimento, o Dostoiévski já ainda em vida conseguiu, principalmente depois dos Irmãos Karamazov, né? Bom, e aqui, ele, como a gente falou, que ele já tinha ele sofreu de epilepsia durante toda a sua vida. Dostoiévski morreu em 9 de fevereiro de 1881. Ele foi enterrado no mosteiro de Nevsky Alexander, o nome aqui do nosso personagem, na cidade de São Petersburgo, né? Não poderia ser outro lugar, não. Então, assim, só peguei isso mesmo para não, né, não tomar muito tempo do livro, na verdade, porque tem muita coisa para falar. E já vamos aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre ele, acho que a Carol ou o Matheus falaram que iam ler, né? Acho que não leram ainda a biografia, se não me engano. Ou já leram? Não, né? Vocês falaram que tem Não, vontade. eu comprei, ela chegou, eu dei uma passada de olhos, mas não li toda Tá. ainda. Parte da biografia que eu li foi uma que tinha mesmo aqui na edição que eu li, da Sétimo Selo, que tem umas passagens bem interessantes dele aqui. Mas a biografia inteira ainda não. Ah, tá. O seu Otávio já tá aí. Eu tava achando que você não tinha voltado ainda. Não, vou ter. Que bom. Eu também comprei o da Sétimo Selo e tem, não é bibliografia, mas tem mini biografias mais relacionadas ao livro, né? Inclusive uma do Otto Maria Carpo, muito boa. Tem um poema também de um Maravilhoso esse poema, chegou a me arrepiar. maravilhoso também de um cara que veio bater no Brasil também, né? O Stephen Zilg, não sei como pronuncia, que é muito bonito também. É sobre. Eu gostei da edição. Deixa eu só ver. Ah, tá. Eu quero comprar. Esse aí, a sua edição, né, que vem com. Eu achei que era a biografia. Muito bom. A minha edição não é boa. Eu usei ela porque eu não consegui. Enfim, tá muita coisa no final do ano. Mas, assim, que ela já é uma tradução da tradução. Então, eu acho que a leitura de vocês foi melhor do Não, que a essa minha. daqui, essa daqui também é tradução da tradução. A Essa daqui foi tradução do traduzida do francês, né? francês. Tá. E é meio português de Portugal, assim, mas eu achei É. razoável, é boa. Tem o da Martin Claret. Essa é da Martin Claret, só que é antiga. A nova, eles já traduziram do russo mesmo agora. Depois eu vou dar uma olhada nela. Porque é sempre, né? Assim, eu Sem acredito dúvida. que seja melhor. Sem dúvida. É.
Bom, então, eu não sei se o senhor ouviu, se eu estava no começo, acho que você não estava ainda, que eu falei que, como esse livro, ele é muito, tem muito, assim, muitos detalhes, né, de enredo, personagens, dessa vez, eu não vou conseguir fazer o que eu fiz nos outros livros, que a gente fez, né, ponto a ponto dos livros. Dessa vez, eu vou colocar os pontos principais aqui, e aí, se passar alguma coisa, por exemplo, se do capítulo 2, o que eu falei aqui não foi suficiente ainda, se vocês têm alguma coisa a falar daquele capítulo, aí podem falar, porque vai ser a visão de vocês também do livro, né? É muita coisa e eu não consigo dar conta em uma hora e um pouquinho de encontro, não. Tá? Então, fiquem à vontade para falar, se houver para falar. Aqui eu coloquei, né, para uma leitura do material, que é só um ponto lá do material que eu mandei para vocês, que é falando assim dessa introdução do livro, né, para a gente poder já iniciar, que é quando aqui fala sobre o contexto, né, a compreensão ali histórica da Rússia na época que o Dostoiévski passou, e enfim, esse ambiente do livro. Então, aqui eu coloquei para vocês o seguinte: ó, a sucessão de Czar Alexandre I, por Nicolau I, seu filho, deu-se em um clima de muita instabilidade política. Um grupo de intelectuais, influenciados pelas mudanças no sistema econômico na Europa Ocidental, organizou um levante chamado Decembrista. Né? Aí, quem já assistiu aqueles filmes assim, de Czar, né, de aquela série, já deve ter visto esse momento aí. Então, o grupo, porém, foi derrotado pelo governo e seus integrantes condenados a trabalhos forçados, né, na Sibéria. As agitações políticas vigoravam na Europa e principalmente na França, em que um grupo socialista favorável ao sufrágio universal conseguiu derrubar a ordem monárquica e criar a Segunda República. Essas turbulências agitaram novamente entre os grupos intelectuais discussões sobre a retomada das ações do antigo levante revolucionário. Dostoiévski participava dessas reuniões em um grupo chamado, esse nome bonito aí, não, Petrashkevich. Tudo é o wiki, é só colocar o wiki no final que eu já estou falando russo, né? Tem um professor lá da escola que eu dou aula aqui, na família Nazaré, que ele viveu, acho que ele morou lá uns 15 ou 20 anos na Rússia, quase isso, e ele morou durante ai, esqueci agora, que era socialista, né? O nome agora fugiu do regime socialista russo, né? E a gente chama ele de infiltrado, né? De agente duplo. E ele fala russo, né? Eu vou perguntar a ele depois as pronúncias aqui dessas palavras. Então, ó, ele participava desse grupo aqui, né? De intelectuais, e foi aí que o autor, né? Quem conhece o estilo do autor, admite que o romancista não tivesse nada de revolucionário ou mesmo sangue político. Entretanto, o interesse pelo clima intelectual o dominava completamente. Então, dá para perceber que, assim, né, Dostoiévski, diferente de alguns outros escritores, né, mesmo passando por esse período aí, né, desses grupos revolucionários, como ele é muito inteligente, né, assim, né, acima da média, sem dúvida, o interesse dele era mais isso, né, esse interesse mais intelectual, de entender a época, de entender o debate, e não aquela briga pela briga, né? Então é interessante pensar nisso também, ver ele, até por isso que depois ele muda, né, a visão, depois a partir disso. Então eu vou pular aqui para a gente não passar muito tempo, né? Então, a particularidade dessa história foi que o Czar Nicolau I fez, na verdade, uma encenação. Lembra lá que eu falei para vocês, né, da morte ou não morte? Foi encenação, segundo essa biografia aqui, né? Pois ele não pretendia. Acho que tem algum microfone ligado aí. Acho que é do seu Otávio. Obrigado. Ele não pretendia, aqui, ó, a morte, e sim aterrorizar os condenados, né? Que eu já falei para vocês. A tensão diante da morte é uma das suas marcas, é uma das marcas que o autor põe em movimento no romance. Né? Então, também aí, né, sentiu na pele. Aqui ele vai falando como foi a chegada do Dostoiévski na Sibéria, né? É um pouco dessa experiência. Vocês podem dar, se ainda não viram, né, darem uma olhada aqui para entenderem melhor
como foi a experiência, né, do pessoal aqui do Dostoiévski, tá? E aqui, no final, eu coloquei assim, eu não, né, o autor. Aquele universo diferente, com suas singularidades, fascinou o romancista, que a partir deste heterônimo, conta a história da própria experiência na prisão. A partir da narrativa em primeira pessoa, pelo personagem heteronômio, podemos acompanhar sua trajetória no presídio, né? Então, vamos lá para o livro, voltar aqui na apresentação. Bom, e aí aqui na introdução, na verdade, eu coloquei parte 1, mas aqui já é na introdução ainda, né? Não é ainda nem no capítulo 1, quando ele começa a fazer a descrição da Sibéria, né? Como é a diferença ali entre a São Petersburgo, por exemplo, a cidade da Rússia, com essa Sibéria, né? Como as pessoas recebem os presidiários, todo aquele ambiente ali, desse lugar da Sibéria, antes de começar a falar de fato ali desse personagem, né, do Alexander Petrovich, né, que logo depois, ainda na introdução, ele faz essa apresentação, né. Então, quem é, na verdade, esse personagem que vai nos contar, né, ali em primeira pessoa, a sua experiência na prisão, né, o Petrovich, né, vamos usar só o segundo nome aqui, eu acho mais fácil falar, que ele assassina a sua esposa, né, por ciúmes, após 1 ano de casados. Ele assassina a esposa e, em seguida, ele vai se entregar, né, e com isso ele consegue ali uma redução da pena dele, né. Então, o que é esse Alexander, esse Petrovich, né, no começo ele fala, ó, que eu conheci, né, o narrador, falando dele, né, fala que o conheceu enquanto a partir de outra família para onde ele dava aulas, né, para as meninas ali da casa, traz aquele perfil de uma pessoa calada que não quer, né, conversa com ninguém e que todos sabiam dessa experiência dele, né, desses anos que ele passou na prisão, e que ele tinha um respeito assim dentro ali para as suas alunas. No demais, as pessoas olhavam ainda um pouco esquisito, principalmente também pela a forma como ele se portava, né, diante dos outros. E depois dessa introdução, ele já começa a fazer, a contar, né? Ele fala que pegou, depois que o Petrovich, ele acaba morrendo, eles têm uma conversa assim muito... Conversa não, ele tenta conversar com ele e não consegue muita coisa, depois de algum tempo ele sabe da morte do Petrovich, vai lá e encontra esses escritos e aí começa a nos apresentar, né? E narrando já em primeira pessoa, como se fosse o Petrovich contando, narrando a sua própria experiência. Né? E já no primeiro capítulo ele começa falando ou descrevendo a Casa dos Mortos, né? As primeiras impressões, porque os primeiros capítulos, né, eles ainda são pouco assim, 1 mês, né, alguns dias, ainda há pouco tempo desde que ele entra na prisão, né? E ele começa a descrever aquele lugar que a gente vai vendo, né, na medida em que vamos lendo mais, aprofundando, como a gente começa a imaginar, né? Eu, pelo menos, fico imaginando mesmo, assim, né, essa prisão, esse ambiente que ele vai passando, e como é para ele, né, um aristocrata, chegar naquele lugar por ter cometido um crime, né, que talvez ali não sei, um ciúme, né? Então foi uma coisa assim, no impulso, né? Ali, não sem muita reflexão. E toda a vida dele, né? Totalmente diferente. E é até o que ele fala, né? Depois. Mas é aquele lugar que ele vai ter que se adaptar. Essa é a nova realidade dele, né? E ele tem essa realidade, né? Ele escreve isso falando isso. Eu tenho que, a partir de agora, entender onde eu estou, né? Onde eu estou. Então é isso que ele faz ao escrever. Ele está tentando entender e tentando entender as pessoas, né? E ao fazer isso, Dostoiévski faz ele traça, né, um perfil assim psicológico, né, de pessoas, tipos humanos, que é um negócio incrível, né? Você começa a observar o outro lado, né? Não é que
porque esse livro ele pode ser assim lido, né, de diversas formas. Você pode ter aquele tom mais assim, né? Ah, tá vendo que tá na prisão, gente ruim e que vai lá e merece tal, tal, tal. Ou o outro extremo de falar, né, ó, coitados, todos são coitados, só coitado e não vê o crime. Ele mostra os dois lados, né? Ele não fica nesses extremos. Ele mostra o lado humano também, né? Dos criminosos. Eles falam, são criminosos. E alguns para eles são assim repugnantes, né? Mas ele fala também coisas assim que são tão, né? Nós como cristãos, não sei se acho que todos são, não sei, mas eu como cristã pelo menos, né, muitas vezes nós nos esquecemos desse lado também, né, esse lado mais humano do ser humano, né, esse lado que a gente precisa acolher e precisa fazer, pensar e rezar pelas pessoas, né. Então, pelo menos para mim, assim, esse livro traz essa reflexão, né, a gente pode comentar melhor no final. E aí depois, bom, ele faz a descrição, vai falando um pouco, né, da entrada do Pietrovitch no presídio, né, que ele vai e volta às vezes, né, ele está contando quando está entrando aqui no presídio, aí para falar de um personagem, depois volta, né, então tem isso também. Aqui eu peguei só um trechozinho dele falando, né, uma citação, quando ele vai definir aquela primeira impressão e a entrada no presídio, né, quando ele fala que é a perfeita, ficou errado aí, perfeita reconstrução do Tártaro, né, aqui o do Hades, do submundo, né, então você pensar que ele usa o extremo, né, o que os gregos tinham ali de mais pavoroso para tentar, né, nos mostrar como era aquele lugar. Eu coloquei página 26 aí, deixa eu só abrir aqui, como a minha edição é essa aqui, eu não sei, não vou saber qual é a de vocês, né? Mas é capítulo 1 ainda, na página 26, quando ele fala, ele faz uma pequena descrição, logo no início da página, quando ele fala assim, não soubemos andar direito lá fora, viemos para cá dentro, temos de nos contentar com o desfile pela Rua Verde, de ficar em sentido na hora da chamada e da contagem. Quem não deu ouvido aos pais e à lei que os ouça agora a tambor. Quem não aprendeu a tecer com agulhas de osso, que aprenda agora a quebrar pedreiras, né? Então, ó, os provérbios, é um dos provérbios que ficava ali entre os presos, né? E é interessante isso que a gente também tem o nosso provérbio aí que parece um pouco com esse, né? Quando a gente fala, né, que é melhor ouvir e aprender com os pais, né, do que com a polícia ou com a lei, algo assim. E aí, ao citar isso, ele faz aquilo que eu acabei de falar, né? Ele não está ficando só de um lado, de outro, da situação. Ele traz, né, a realidade, que é a visão como a gente deve olhar as coisas, né? Bom, aqui ainda no capítulo 1, peraí. Não, ficou repetido aqui, pessoal. Desculpa. Então, passando para o próximo aqui, no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, ele fala um pouco sobre os castigos e os sonhos dos presidiários, né? Sobre os castigos, tem a parte quando ele fala como na verdade, ele fala bem brevemente, ele vai falar mais sobre os castigos mais lá na frente, né? Então, eles falam como eram, só aquele medo que ele vai, daqui a pouco, acho que no capítulo 5, ele vai falar de forma mais explicada como os detentos sentiam medo, né? E como era momentos antes, né, dias antes deles receberem esse castigo. E sobre os sonhos eu coloquei aí porque eu achei interessante, né, o que ele fala sobre os sonhos, porque ele descreve o seguinte, ele fala assim, ó, quase todos devaneavam em sonhos, falando alto de noite, e era comum se escutar trechos de calão, gritos, alusões a armas, punhais, cepos e etc. De dia nos tapam a boca, nos esbodejam, não nos dão tempo. Só de noite podemos desabafar, né? Então, a ideia de o sonho ser esse momento que eles podiam ser eles ou desabafar o que eles não podiam durante o dia, né? Aquelas leis e castigos e regras, né? E à noite era onde eles se libertavam. Aí acontece também algumas das visões do psicologia, psicanálise do sonho, né? Não é só isso, mas tem isso também.
né, principalmente para Freud, que é onde o ser humano, né, o ser se coloca ali como os desejos reprimidos, né? Então, talvez os presos fizessem isso, né, ali no sonho. E para encerrar o capítulo 1, eu trouxe essa frase aqui, né, que ele fala o seguinte: claro que tal vida, né, a vida ali dos presos, era a repetição das alternativas de Sísifo, né? E eu coloquei porque eu acho que foi no último encontro que eu falei eu dei um resumo, né, para vocês do mito de Sísifo, né? E é justamente isso, a repetição das alternativas de Sísifo. Então, Sísifo não tem alternativa, né? Ele recebeu um castigo ali de Zeus e ele, pela eternidade, vai ter que fazer aquilo. Mas é a repetição das alternativas, ou seja, da não alternativa do castigo, que era o mesmo. Ele compara ali com o que os presos tinham de apogia, né? Essa vida de Sísifo. E assim acaba pelo menos o meu resumo, né, no capítulo 1. Então, qualquer coisa vão falando, ou se quiserem deixar para o final também, anotando aí para não esquecerem, podem fazer isso. No capítulo 2 ainda aliás, começa as primeiras impressões, né? De fato, quando ele vai narrar, ali ele estava só chegando, se adaptando, né, contando tudo isso coisa, agora ele vai falar as primeiras impressões daquele Tártaro, daquele ambiente. E aí eu coloquei aqui já um trecho, né, quando ele fala o seguinte: a falta de liberdade não consiste jamais em estar segregado, e sim em estar em promiscuidade, pois o suplício inenarrável é não se poder estar sozinho. Né? Ele fala isso quando ele está falando como era ali, né, dormir, acordar, tomar banho, tá toda hora ali conjuntos, né, ter que aguentar aquela convivência com todos os tipos de pessoas, né? E ele fala que o que eles sentiram a falta da liberdade para eles ali, né, não é estar segregado, mas é não poder estar sozinho, né? Então, porque quando a gente usa, a gente fala isso às vezes, né? Assim, às vezes a liberdade ou a solidão, na verdade, né? Às vezes você está no meio de muitas pessoas e se sente só, e às vezes está sozinho, mas não está sozinho, né? Então, na verdade, é essa escolha, poder ou não poder, né, estar sozinho, que é a falta da liberdade para o Petrovich aqui, né, o Dostoiévski. E ele vai falando naquela confusão de como dormiam, de como eles receberam, né? Daqui a pouco eu vou falar aqui, e como demorou para eles, os presos, aceitarem, né? Eles não aceitaram ainda, né, completamente, mas o ambiente melhorou um pouco para ele, né? Ele vai falando aqui, né, do pão, da comida, e aí eu coloquei aqui que o pão era conhecido, né, na cidade, inclusive, por ser muito bom, só que a sopa, quando ele vai falar da sopa, né, ele fala que a sopa vinha com baratas boiando, né, e os presos tiravam, assim, as baratas, né, e eu coloquei aqui para pensar um pouco também sobre isso, né, a alimentação, que é uma das coisas que também volta e meia está ali na conversa. Na verdade, a todo tempo vem, né, ou comida, bebidas, né, esses pequenos prazeres, né, que às vezes a gente não dá tanta atenção aqui, né, no mundo fora, mas como falta quando eles não conseguem ter acesso, e quando eles têm aquilo, né, fazem um esforço tremendo para ter uma vodka, né, uma coisa ou outra. Então, é outro ponto que Dostoiévski sempre está trazendo nesses primeiros capítulos. Também nessas primeiras impressões, ele fala sobre a percepção de que havia brigas só para chamar atenção. Né? Acho que vocês devem lembrar que quando ele, né, ficava um se xinga e o outro rebate, eles ficavam se xingando lá no refeitório, e o Petrovich, né, como não sabia, não conhecia bem, ele ficou horrorizado, né? Meu Deus, eles vão brigar, eles vão se bater, vão até que chegava até certo ponto e eles voltavam, cada um para o seu lugar, tudo normal. E aí ele entendeu, né? Ele foi a primeira vez que, depois que eu vim a entender, na verdade, que essas briguinhas eles faziam, né, de propósito, era normal, era o modo operante ali dos presos, né? Então é aquela coisa também que a gente que ninguém espera, né? Quando você não está acostumado com isso, você vê as pessoas se xingando, você, né, acha que elas vão se bater ou aconteceu alguma coisa, e não. Muitas vezes não era. Outras vezes sim, lógico, né? Mas na maioria não. E aí ele conta também, né, que demorou quase 2 anos, na verdade, para que os detentos o aceitassem melhor. Ele nunca foi tão bem aceito pela maioria, né,
pelo fato de ele ser aristocrata, né? Então, os outros presos não aceitavam, né? Mas não tanto, né? Era só assim, tá bom, vai lá, a gente vai te aceitar um pouquinho, mas ainda assim, eles não tratavam ele como tratavam, né, os demais presos. E no final do capítulo 2, ele fala sobre ele dá o perfil do major, né, do major ali do presídio, de como ele era, e traz aquele fato do cãozinho, né, do Mimo, que era a única coisa que que comovia esse major, né, que ele era, eu marquei aqui para ler com esse perfil, um pouco do perfil dele, ele fala que esse era um homem terrível e exercia domínio absoluto sobre aqueles 200 e tantos presidiários. Não passava do indivíduo desapiedado, a, a, cujo primeiro e principal ponto de vista consistia em achar que ali todos eram seus inimigos naturais, né? E aí, o seu grande amor, o seu único amor aí, na verdade, era o cãozinho Mimo, que certa vez ficou doente, e um dos presos lá foi chamado para cuidar dele, né, que sabia cuidar de animais, e o preso, né, de forma deliberada, não fez algo porque ele ficou ali com medo, né, ó, se ele foi examinar, né, mas ele fala assim, o bichinho estava no sofá, em cima do travesseiro, alvíssimo. Vi logo que se tratava de arnaçarca, não sei o que é isso, e que se eu lhe fizesse uma sangria, talvez o salvasse. Por Deus que é pura verdade, mas pensei cá comigo. E se eu não o curar e ele der com o rabo na cerca? Impossível, disse eu. Sua Excelência me mandou chamar muito tarde. Ontem ou anteontem eu ainda poderia salvá-lo, mas agora já não posso fazer mais nada. Então, é uma situação também complicada para o detento, né, o preso, porque ele poderia salvar, mas se ele mexesse no cachorro e desse errado, piorasse, o cachorro morresse, como morreu, né? A culpa ia ser dele. Então, ele achou melhor não, né? Então, esse perfil de um homem que era muito rígido, né? E muito temido, assim, pelos detentos, mas aquela fragilidade, né? Do animal, de gostar do animal, de cuidar do animal. Que, inclusive, animal, outro cãozinho vai aparecer daqui a pouco de novo, né? Agora, mais com o Pietrovitch. E aí também nesse final fala que, apesar da dificuldade, né, os detentos ainda arranjavam mulher, né, era muito difícil, era caro, né, eles tinham que fazer um esforço, mas é lógico, eles conseguiam, né, e tinham todo um plano, um planejamento para que isso acontecesse, né, e termina falando o episódio do chá e a implicância por Alexandre, né, ou Petrovitch, por ser aristocrata. Né? Então ele tinha esse costume de tomar o seu chazinho, né? E os presos ficaram implicando com ele, mas ele mesmo fala aqui, né, que na verdade eles não implicavam pelo chá em si, mas pelo fato de ele ser aristocrata, e os presos não admitiam isso, né, tratavam ele sempre diferente. E aí isso retrata um pouco do contexto histórico, né, que a gente está falando, né, do Tsar, daquela briga, daquela, né, e aí Dostoiévski traz isso para também representar aqui dentro do livro, né. Bom, capítulo 2, do que eu anotei, né, é só isso no capítulo. Ele vai ainda as primeiras impressões, continuação das primeiras impressões, e traz o episódio dos domingos e dias santos, como era como os presos, né, os detentos, eles se portavam nesses dias, né. Inclusive, a gente vai ver ao longo de todo o livro, da narrativa, essa importância que se dá à religião, né, seja ela qual for, porque tem o judeu, né, tem o muçulmano, e aqui no geral, a maioria dos presos eram, né, ortodoxos, então no domingo, né, eles ficavam ali andando, passeando, se arrumavam mais. Nos dias santos também, como nós vamos ver lá no Natal, né? E aí é só essa primeira impressão dele, como ele via, né, os presos, ó, eles ainda ligavam para isso, mesmo estando ali, eles ainda se importavam em ter, né, algum momento ali como é que eu posso falar? De ser humano, né, de não ser tão desprezado, humilhado ali, ele tem que ter essa um pouco, né, de civilização. E aí,
no capítulo 3, ele fala muito sobre esse comércio, né, de aguardente e também de vodka, principalmente da vodka, né? Como é que eles conseguiam, ele ficou impressionado a princípio, né? Como é que entra na prisão? E ele vai contando que ao longo dos anos, dos dias, ele foi descobrindo, né, que existia todo um tráfico ali, né? Várias pessoas que faziam isso e faziam esse trajeto, levavam para o presídio e misturavam com água, né? Ficava quase nada de vodka, e ainda assim os presos eles ficavam bêbados. E o narrador, né, o Dostoiévski, ele fala que aliás, ficavam tontos ou bêbados, eles falam assim, ficavam tontos ou bêbados no momento exato em que o dinheiro acabava, né? Aí ele fala que é uma coincidência, algo assim para dizer, ó, na verdade eles ficavam bêbados, né? Também não tinha mais dinheiro para comprar nada, então se jogava ali e iam dormir, né? Então ele fala muito sobre isso, todo momento, desse tráfico, desse comércio ali de vodka e aguardente. E o primeiro personagem assim mais marcante que ele traz é o jovem Sirotkin, que foi preso por matar o capitão. Que tem um relato aqui no capítulo 3, a partir da página 58. Né? Ele foi aquele, deixa eu só achar aqui, que fala. Achei aqui. Aqui, ó. Que ele foi bem mimado pela mãe, né, esse Sirotkin, e ele entrou para a vida militar, para o exército, mas foi achando cada dia mais essa vida muito amarga. Ou seja, ele não estava acostumado com essa vida, foi sempre mimado e não estava muito satisfeito com aquilo, né? Ele fala que um dia, né, ó, um vento medonho de inverno, uma escuridão do breu, comecei a me sentir mal, tão mal que uma agonia não podia ser pior. Saquei fora a baioneta, largando-o ao meu lado. Em seguida, arranquei fora a bota do pé direito, encostei o cano da arma contra o peito. Deitei-me de bruços e puxei o gatilho com o artelho grande. E aí não funciona, não sai nada, a arma negou fogo. Ele fez isso mais uma vez, a arma negou fogo novamente. E aí, quando o capitão chega para falar com ele está ali, né, já irritado, e achando, né, já que deu errado nas outras vezes, ele foi e fez isso, mas quando ele fez, finalmente a arma, né, atirou e acabou ali matando o capitão e foi mandado para a sessão especial. Né, que tem essa sessão especial dentro ali que o Petrovich vai falando, que são os piores, né, em relação assim aos demais, seriam os piores, com crimes mais terríveis. Então esse é o primeiro assim do relato que ele faz dos personagens. Mas ainda nesse capítulo tem também o Gazin. Eu achei legal colocar aqui que o Gazin era aquele o preso que ele fala o seguinte: diziam que um dos seus principais prazeres, quando solto, consistia em cortar cabeças de crianças por mero passatempo. Que atraíra uma criança para um local ermo, apavorava e em seguida atormentava. E depois, para se fartar com o espetáculo, vendo o pobre esbruxando de pânico, cortava-lhe a garganta lentamente, regalando-se de satisfação. Né, ele fala isso e ele vai dizendo que, né, nossa, é um desses piores que ele coloca aí, né, que esse Gazin cometia crimes assim terríveis com crianças, né, como ele narrou aqui. E com isso ele começa a refletir sobre esse pensamento aqui, né, coloquei pensamento sobre igualdade dos castigos para crimes estruturalmente diferentes. Né? Ele vai falando, ó, todos esses anos que eu passei, né, esse pensamento nunca saiu da minha cabeça, né, que ele acha que não deveria ser igual. Ele fala, ó, tá, fulano matou também, mas como foi que esse fulano matou aqui e como foi que esse outro matou? Né, ó, tem uns que, igual esse Gazinho, que ele fala, ó, matou criança, né, então ele não deveria ter um castigo igual ao outro que assassinou, sei lá, por uma dívida ou sei lá o quê. Não que ele esteja falando que os crimes, né, que ele não seja errado porque matou por dívida, mas que a intenção, a forma, ele deveria contar. Né? Então, ele vai refletindo sobre isso. Né?
E é interessante o que ele fala nessa reflexão, mas eu nem vou comentar muito agora para a gente deixar no final, caso vocês tenham algo a comentar também. Tá? E aí termina o capítulo 3. No capítulo 4, tá? Ainda as primeiras impressões e é aquela lá das reações dos presidiários antes da aplicação da pena disciplinar. Né? Saiu errado aí também. E é muito legal esse trecho aí, esse capítulo, porque ele traz aquela visão do medo, né, de como antes, como eles ficavam. Ele vai falando que alguns, né, ficavam tão apavorados que quase sempre, quase todos, acabavam indo para a enfermaria, né, e às vezes eles nem, o medo era tão grande que ficava doente, uma coisa psicossomática aí, ficavam doentes, e também ele fala aqui um pouco do como o povo da Sibéria via os prisioneiros, né? Ele fala que o povo via os prisioneiros como infelizes, no sentido de que eles tinham realmente assim, ó, foi uma infelicidade o que fulano fez. Ele é um infeliz, então assim, é uma sensação, um sentimento, como a gente vê lá no final, né? De que eles têm um cuidado, assim, uma pena, ou ver como um sofrimento, né? Não vê só como assim o povo, são os renegados, são os excluídos da sociedade, não tá nem aí para eles. Não é isso. E também não é uma negação do crime, né? Então, o povo da Sibéria tem muito, segundo aqui do Chess, tem muito essa caridade, né, com os presos ali daquela prisão. Ele fala também um pouco da banca do inferno, né, que é aqueles jogos que ficavam ali à noite, depois que voltavam para cada um para o seu lugar, e que eles gastavam e perdiam, né, ganhavam e perdiam dinheiro nisso, e sempre ficava alguém, né, um coitado, ficava ali em vigia, né, como vigia, e ele passava a noite no frio, ali em pé, várias e várias horas em pé, para receber, assim, quase nada, né, e ele falava, como dentro da miséria existe ainda mais miséria, né, esses que ficavam ainda conseguia ser mais miserável do que os outros, né, ele fala que era, né, enfim, que eles ficavam brigando e cantando às vezes, mas sempre com medo, sempre de olho, para que não fossem pegos ali os guardas. E por fim, nesse capítulo, um dos personagens que mais chama atenção, que é mais importante aqui, é o jovem Ali, que é o muçulmano e que é aquele em que o Petrovich, né, ele ensina a ler e a escrever. É muito interessante que ele fala que ele era muito bonito, né, um jovem muito bonito, e ele nem imaginaria, ninguém imaginaria que ele poderia estar na prisão junto com aqueles outros terríveis. E na conversa vai, conversa vem, ele pergunta e começa a ensinar a ler e escrever em russo, e ele fica muito feliz, esse jovem, né, fica super agradecido. Os irmãos dele, né, que vivem ali também, que estão presos, também com o tempo ficam, não falam com o Petrovich, mas sempre que o veem, né, acenam, balançam a cabeça, né, então essa é um pouquinho do que ele faz fora da prisão, né, o Petrovich, ele tem ele é um aristocrata, então ele entende muito, ele lê muito, e aí ele aproveita para usar esse tempo, né, que tem de sobra para fazer algo útil, ensinando o Ali a ler e a escrever em russo. Né? É um episódio bem legal, bem bonitinho, bem interessante desse capítulo. Então, capítulo 4, esses foram os pontos. O capítulo 5 é quando ele fala do primeiro mês recluso, né? De recluso e a ida ao trabalho forçado. Né, quando ele começa a falar, ele dá uma pausa aí, depois no capítulo 5 ele volta a falar mais desse trabalho forçado, mas quando ele vai para o trabalho forçado, né, vocês viram que os outros presos quase que não querem deixar ele trabalhar, porque acham que eles vão atrapalhar, né, ele fica meio ali que desprezado, e também fala da atitude dos presos, né? Porque eles chegam lá no local, eles andam algum tempo, né, para chegar até lá, não sabem muito bem a princípio o que fazer, tem que esperar alguém dizer, e é aquela coisa, eles ficam fumando, né? Então, assim, era um trabalho forçado, mas era um trabalho, muitas vezes, como ele próprio fala, né? Que não fazia sentido. Eles arrumavam coisas assim para eles fazerem, porque eles tinham que fazer alguma coisa, mas às vezes não era um trabalho assim com um sentido, uma construção, uma coisa. Muitas vezes, né, era bobagem. E aqui nós temos o personagem,
e os serviços que ele prestava ao Petrovich, né, que é aquele que fica começo ao fim junto com ele, né, servindo, inclusive esse Sukilov foi bom. Ele era um daqueles que ficava como vigia, né, no jogo e para ganhar miséria. E ele conta um pouco como foi que ele estava chegando lá, né? Ele foi por uma troca. Ele era tão pobre, tão miserável, né, que ele foi levado nesse ônibus, nessa condução, para ser deportado. Ele ia sair do país. E encontrou-se com outro lá que estava sendo enviado para essa prisão na Sibéria. E esse outro falou, você quer trocar por, sei lá, se foi 5 copetes, algo assim. E acaba trocando a identidade com esse outro para pegar esse dinheiro, né? Então, veja como ele sempre mostra ele muito miserável. Deixa eu colocar aqui, ó, o carregador. Como muito miserável, mas ele começa a ter eles têm assim uma relação bem, né, com o tempo que eles vão, ele sabe que eles se gostam, né, que ele gosta do Petrovich, mas é sempre muito esquisito. Ele fala, ó, não sei explicar muito bem, sei que ele me servia, ele me ajudava, mas como era a nossa relação, não consigo falar muito bem, né? E ele vai contando alguns episódios que eles passam ali nesse começo, até chegar num momento, no final do capítulo 5, onde ele foca muito nesse dinheiro, na relação do dinheiro e da vontade, né? Porque ele fala que, ó, os presos era a única coisa que dava um pouco de liberdade para eles dentro da prisão, era esse dinheiro, era ter dinheiro, né? Porque com isso eles conseguiam comprar bebidas, comidas e ter um pouco de liberdade. E ele fala aqui na página 92, né? Deixa eu ler para vocês. Ele diz umas frases muito, muito interessantes aqui. Ele fala assim: a expressão detento significa por si mesma um homem que não pode querer. Dê-lhe, porém, dinheiro e verão se, ao gastá-lo, tem ou não vontade própria. Né? Então, é como se a expressão da vontade na prisão fosse o próprio dinheiro. Por isso que eles buscavam tanto, por isso que era tão importante, né? Trabalhar ali, juntar, mesmo por pouco quanto fosse, né? Para ter um pouco de dignidade, digamos, né? Ter vontade. Né? Eu sou aqui, eu não posso ter liberdade, mas com dinheiro eu tenho um pouco de humanidade, de liberdade e de vontade. Né? Bom, vou passar aqui. No capítulo 6, os 3 pontos que eu coloquei aqui foram esses, né? A da Nastácia Ivanovna, que é uma senhora, aparece pouco, fala-se pouco dela, mas é uma senhora que representa muito o povo ali da Sibéria, né? Aquela caridade, aquele olhar, né? Como ela ajudava. Então, assim, ela ficava feliz simplesmente por ajudá-los, por dar o que quer que fosse, uma coisa mais simples, pouca, para os presidiários. Ele fala isso, fala dela com um olhar diferenciado. E aqui nesse 6 eu já adiantei, na verdade, né? Que é quando ele fala sobre o trabalho forçado e como eles agiam. Então, como eu já falei, eu não vou voltar a isso, né? É o que eu acabei de falar sobre como eles chegaram, né, no trabalho e como eles agiam ali diante daquele trabalho forçado. E aqui, ó, eu coloquei o cãozinho, o Charik, que o Petrovich fala que todas as vezes que ele voltava do trabalho forçado ali, né, no fim da tarde, era o único amigo, ele sabia da certeza, o único ser que o esperava e o que o amava era o cãozinho ali do presídio que vinha em direção a ele, né, que vinha ao encontro dele, e ele ficava muito feliz com aquilo, né? Para mim, são esses 3 pontos, porque a maioria do capítulo ele foca mais nesse de como foi, como eles agiam lá, os presos agiam no trabalho forçado, tá? Bom, alguém quer falar alguma coisa até aí? Estou falando rápido. Deixa eu mandar aqui. Coloca para carregar no celular. Alguém quer falar algo? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Ou tá tudo certo? Só essa parte do trabalho, Sabrina, que ele disse que os presos odiavam mais, não era propriamente o trabalho, né? E sim era trabalhar sem sentido, né? Trabalhar sem por exemplo, eles quando vão desmontar o barco, né?
Eles acham, para que serve isso? Ou fazer isso para quê? Eles não queriam fazer. E essa questão do trabalho útil e do trabalho inútil, né? Quer dizer, a Isso. tortura maior que existe para o homem é fazer algo inútil, né? Que não tem utilidade. A tortura é muito maior do que fazendo uma coisa que, mesmo que sendo forçado, eles entendiam como alguma coisa útil para alguma coisa, né? Mesmo que não fosse para eles mesmos, né? Mas ó, ver alguma utilidade naquilo, né, que eles estavam fazendo. É, Agora que eu vi que o Matheus mandou aqui, né, do Ali, que ele ensinou a ler e escrever, sim. E aqui sobre o que foi trocado, né? Um rublo e uma camisa vermelha, é verdade, tem essa camisa, né? Por causa disso, os presos zombavam dele, por trocar de lugar por tão pouco, né? E zombavam, só que depois, Matheus, ele fala, ó, depois os presos nem zombavam mais, porque é tão miserável que eles ficaram até mal depois de estar zombando dele, né? Por tão pouco que ele fez e acabou parando lá na prisão, acabou ali naquele lugar terrível. Então, no capítulo 7 aí, do Pietrov e a sua relação com o Alexander, né, o Petrovich, que o Pietrov é aquele que aparece, assim, todos os dias ele fala, né, que ele aparecia lá para falar com o Petrovich, só que era uma conversa assim, muito esquisita. Eles não tiveram uma intimidade, não aprofundaram nessa relação, né, de intimidade, mas eles falavam todos os dias e todas as vezes que o Pietrov chegava para conversar, né, era para perguntar coisas assim mais acadêmicas, né, ou sobre história, literatura, né, ele pergunta sobre Napoleão, é verdade, o fulano lá, Napoleão, depois ele fala assim, eu recebi um livro, né, que é o. Deixa eu só achar aqui qual foi o livro que ele fala. Acho que, se eu não me engano, é o Morro dos Ventos Uivantes, quase que não sai. Algum que é ficção, não estou achando aqui agora, e ele pergunta, acontece isso, 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 é verdade ou isso é imaginação, né? Aí o Petrovich fala, não, isso é imaginação. E ele vinha todos os dias para isso, fazer uma pergunta, aí o Petrovich fala, né, o Petrov, ele vinha conversar comigo, às vezes estava olhando para mim, às vezes estava, né, olhando assim, como se tivesse muito nem aí para o que eu estava falando. E ele não conseguia entender muito bem o Pietrov. Né? E ele fala: o ser humano é muito complicado de entender. Né? Você passa anos com alguém, né, e às vezes não conhece. Aí ele fala: eu não sei ao certo quem é essa criatura. Né? Eu sei poucas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Mas essa tentativa de conhecer, eu não fui bem sucedido, não sei falar muita coisa sobre ele, né? Mas é uma figura interessante, que ela é interessado, né? Um preso ali que queria saber, estava lendo, mas ainda assim era uma coisa superficial, talvez fosse para passar tempo, né? Ele queria saber, mas não por um interesse genuíno, talvez só porque ele não tinha outra coisa para fazer e aí ia conversar, mas estava conversando pensando em outra coisa. Essa é a ideia que eu tenho quando eu leio, né, o que o Petrovich fala sobre o Pietrov, né? Quase os nomes aí bem são parecidos. O capítulo 7 é só isso, tá? É ele falando basicamente só do Pietrov. No capítulo 8, eu trouxe o personagem aqui que eu achei o mais marcante desse capítulo, que é o Lutka, né? O Lucas, que ele foi preso por vadiagem na cidade, né? Ele foi preso por bobagem a princípio, mas depois ele matou o major por simples mostra de força para os ucranianos, né? Ele fala que ele foi preso, foi levado para esse lugar, né, que era mais simples, era uma prisão ali, né, mais light, digamos, só que os ucranianos que estavam lá também presos, eles morriam de medo desse major, e certo dia o Lutka, né, o Lucas aí, ele resolveu e foi e matou, né, e mostrou aqui, esse é o que vocês têm medo dele, né, e ficou nessa coisa, e acabou parando lá na Sibéria, né, então assim, às vezes coisas bobas, Dostoiévski traz isso também, né, por bobagem, por coisas que poderiam ser evitadas, né, os homens acabam fazendo consequências, trazendo consequências para o resto da vida, né, e talvez seja aí mais um episódio, no caso desse Lutka. E também no capítulo 8,
Ele fala sobre o tratamento humano, né? Eu vou colocar aqui na 126 para ler para vocês o que é esse tratamento humano. Ele falando da importância de ver, muitas vezes, essas pessoas que vivem em miséria, né, e que fazem coisas do tipo aí do Lúdico, como seres humanos, né? Também. Ele fala o seguinte, ó. Deus meu, um tratamento humano pode até devolver a condição humana, mesmo aqueles que esquivaram a centelha divina. Com esses infelizes, então é que devemos ter mais caridade. Né? Então ele fala, é com esses mesmo, é o que Cristo fala. É com esses, né, que a gente deve dar atenção. Quem já está bem, quem já está, né, quem precisa de ajuda, não precisa fazer nada. É para esses que eu vim, né, são para eles. Então ele fala, ó, o tratamento humano ele pode mudar, até aqueles, né, que perderam a centelha divina, né? Então vejam que negócio forte. Para mim é isso que ele está sempre voltando aqui no livro, né? É essa visão também mais humana do outro, né? Bom, no capítulo 9 é já aquele capítulo da proximidade do Natal, né? Que eles estão ali naquela aguardando, pensando, né, tentando fazer a peça lá do teatro. E o Petrovich fala um pouco sobre o judeu, né, o Isaías, e como foi que ele chegou lá, né, na prisão, né? Fala que não, o judeu ele tinha apoio da comunidade judeus da Sibéria, ele tinha dinheiro, então desde que chegou assim, a princípio os detentos não gostaram dele, mas diferentemente do Petrovich, logo passaram a gostar, porque o judeu ele é bem assim, ele era, né, tirador de onda, igual a gente fala, né? E também tinha dinheiro, então ele emprestava juros, e aí o pessoal gostou mais dele, né? Ou não gostou menos, aliás, ou não ficaram com tanta raiva ou desprezo como foi para o Petrovich, né? Então, esse judeu Isaías, ele fala, né, como nos sábados, né, nas sextas e sábados, como ele ficava ali no sabá, né, rezando, e ele vai falando, né, dando detalhes de como ele fazia e como as pessoas respeitavam, né, o major, os soldados, todos respeitavam ali o momento dele, né? Então tinha isso também, a religião muito forte, né? Isso fica muito claro no Natal. Eu acho que é um dos capítulos mais bonitos até agora desse primeira parte, é o próximo, é o 10º, né? O do Natal. E outro ponto muito marcante desse capítulo é o banho, né? O episódio quando ele vai falar do banho dos detentos ali. Já estava se aproximando do Natal, então era o momento do banho, porque eles não tomavam banho assim, né? E que negócio terrível, né? A descrição daquele lugar. Eu fiquei, né? Sempre que eu releio aquilo, eu fico sem ar, né? Um pouco claustrofóbica, porque ele fica falando, era todos ali os 200 naquele lugar que ele fala que é um lugar nojento, lamacento, escuro, e uns jogados no chão, se espremendo aqui, joga de lá e pega balde. E é uma sensação tão terrível, né? Então, nem um banho digno eles conseguiam tomar, né? Os presos hoje reclamam, mas imagina como era, né? Como era muito pior isso aí. Então, esse episódio do banho assim, é um negócio bem marcante para mim, né? Eu acho bem esquisito. E aqui também aquele ajudante, né? O amigo, que se torna-se amigo do Petrovich, né? Como ele ajuda também, pega o Petrovich no colo, e ele pega o balde e esfrega ele, né? Então ele tem essa coisa assim, bem de servo, né? Eu tô aqui para ajudar mesmo. Ele é muito humilde e muito bobo às vezes, né? Fica muito claro isso como no episódio quando nós descobrimos como foi que ele foi parar na prisão, né? Então ele ajuda muito aqui nesse episódio do banho. E outro ponto muito marcante é a história do Baklushin, que é aquele que ele fala que foi parar na prisão por paixão, né, por estar apaixonado. Né? Quando ele pergunta, ele fala, por causa de uma paixão, matei a tiros um alemão. Aí ele vai contando que conheceu essa moça, né, tem um pouquinho desse romance aí, conheceu essa moça muito bonita, que vivia ali só com a sua mãe, mas a princípio eles estavam ali juntos, ela queria, mas a mãe não queria, e aí depois aparece esse alemão, né, ele como russo estava lá nessa cidade da Alemanha, e aparece esse alemão que tinha dinheiro e que ofereceu um casamento para essa moça,
né? E ela fala, ó, eu não tenho, né, eu preciso, ele vai mudar na minha vida, vai me dar uma estabilidade, e eu preciso casar com ele, né? E aí, logo, a princípio, o Bakhtin, ele, tá bom, aceita, né? Ou aparentemente aceita e vai embora, mas ele não para de pensar naquilo, né? Ele fica remoendo, remoendo e descobre onde eles iam estar, né? Ali para noivar, certa noite, jantar, e vai até lá e acaba assassinando o alemão. Ele sai dali, né? Todos saem e a princípio falam que não vão contar quem foi, né? A mãe fala que não vai falar, ela também não, todo mundo ali vai guardar segredo, né? Só que depois acabam falando, revelando à polícia que foi ele que matou o alemão, né? E ele vai para julgamento. Ele não iria parar logo nessa prisão na Sibéria, né? Mas ele ainda por cima ele ofendeu lá se não me engano, foi um juiz, e acabou ainda tendo aí mais uma para conta. E aí, dessa forma, ele foi parar nessa prisão na Sibéria. Né? Então, mais um caso aí desses que, né, ó, ele próprio foi parar na prisão, né, por ciúmes da esposa. Esse outro aqui, né, por paixão. Então, ele fica trazendo assim, né, como nós seres humanos às vezes somos deixados assim levar por, né, essas coisas esses impulsos, né, de ciúmes, de paixão, de coisas que, claro, é humano isso, né? Na verdade, ele quer mostrar isso, ó, é humano. Todo mundo está sujeito a passar por isso. Por que não? O assassino lá, até antes de matar a primeira pessoa, ele não sabia que era porque ele poderia ser, ele é possível ser um assassino, né? Só quando ele fez o ato, né? Quando ele matou. Então, talvez ele mostre isso também, né? Ó, nós todos estamos sujeitos ao mal, né? Então, tem uma visão também mais desse lado, não olha só, né, o outro lado, como se você nunca fosse capaz de fazer isso. Porque, né, são coisas simples, assim como essa, de ciúmes, de paixão, talvez, todo mundo pode passar por isso. Vai depender de como você vai reagir a isso. Na verdade, no fim é isso, né? Como nós reagimos às coisas. E, por fim, aqui, o capítulo 10, o 10º, né? Que é, para mim, o mais bonito aí, que é da festa de Natal. Né? Eu marquei, não coloquei quase nada aí, porque é um capítulo para a gente pensar nele, né? Que ele é cheio de coisas, assim, bonitas, como os presos estavam ali nessa expectativa, né? Da espera do Natal. Então, ó, eu marquei alguns trechos aqui, como esse, por exemplo. Quem pode saber quantas recordações não assomavam na alma daqueles réprobos nas proximidades de um dia como esse? As solenidades sagradas e nacionais exercem desde a infância uma influência marcante na memória da gente do povo. Em tais dias, suspendem o trabalho pesado. Todos os membros de cada família se reúnem. Natural, pois, que na prisão um dia assim despertasse evocações de saudades, né? Aí ele vai falando como era o respeito, né, a solenidade, como eles tratavam esse dia, de se organizarem ali, né, um dia antes, tentar pegar a melhor roupa, tirar todo, né, a sujeira, comprar comidas, eles gastavam, né, juntavam ali durante o ano todo para ter aquele momento, né? Mesmo aqueles que não, né, nem eram tão religiosos assim, eles tinham esse respeito. O judeu, né, ele ficava pelo menos calado, né, não atrapalhava, estava lá no canto dele. O muçulmano também. Então, assim, era um dia muito especial para todos ali na prisão, né? Ele falou, durante o dia, tudo certo, vai passando-se nessa solenidade. Acaba que depois de uma bebida ou outra, né, alguns vão deixando isso. Alguns começam a brigar, outros começam a pensar, né, e a se entristecer, e ficam ali, né, reclusos e tristes, chorando, né, e pensando na vida fora. Mas ele fala que o Natal é como se fosse um pouco desse mundo fora, chegando ali na prisão. Né, ó. Ele fala assim que os presos se conectam com o mundo fora a partir do Natal, né? Então, é um capítulo cheio de simbolismo, de coisas assim bem marcantes, né? As músicas que ele coloca lá, os trechos das músicas também, né? São interessantes. E, bom, só tem mais um ponto aqui para eu ler. Ó. Pobre homens, insistiam em buscar alegria, desejavam avidamente comemorar o dia de Natal. Mas, ó Deus, que ração negra de angústias a que lhes era oferecida ali.
Cada qual quisera se iludir com a felicidade de um só dia, mas mesmo essa não viera, apesar de tão esperado, né? Então, eles tentaram, né? Mas chegou um certo momento ali que nem o Natal, essa felicidade desse dia, né, não conseguiu ainda totalmente fazê-los esquecer daquele lugar, da vida que eles tinham ali, né? E aí, esse capítulo Natal, vocês podem falar mais alguma coisa se tiverem aí. O capítulo 11 eu esqueci de colocar aqui, né? Depois que eu comecei aqui a aula que eu vi. Mas o capítulo 11 é o que a gente estava comentando no começo com a Carolina, né? Que é aquele só que ele fala do recital, né? Do que o Luca, ele tinha tentado há alguns dias já conseguir essa autorização para fazer um teatro, né? Chamado Os Rivais Philacta e Miroctia. Né? E ele vai contando como foi a preparação. Eu esqueci de colocar aí, gente, vocês me perdoem. Mas, no geral, desse capítulo, assim, eu não marquei nem muita coisa, não. Para mim, o capítulo Natal, até o Natal, ele poderia ter terminado aí, porque para mim é muito marcante esse capítulo. Mas, como é muita coisa e eu queria que vocês falassem, para também não ficar muito tarde, eu vou parar de falar por aqui e aí abrir para a gente conversar um pouquinho e vocês falarem as impressões ou alguma outra coisa que eu deixei passar, tá? Então, fiquem à vontade aí para falarem. Quem quiser começar. Se o Otávio tem algo a falar aí no geral desses primeiros capítulos. Então, eu gostei muito do livro, né? Eu gosto muito de Dostoiévski. Achei ele incrível, né? Impressionante. Não sei como uma pessoa pode ter uma imaginação como ele, né? Ele consegue fazer os personagens e elaborar os personagens com uma riqueza impressionante. E quando ele muda de um personagem para outro, né? Nesse aqui não, né? Porque ele é mais uma pessoa que fala, né? Mas quando ele muda assim, nos Irmãos Karamazov, por exemplo, impressionante como ele transforma-se completamente, né? Como ele entra na outra pessoa, né? Mas eu tenho muita dificuldade com nomes, né? Como você falou mesmo, quanto mais nome russo, né? Eu já tenho dificuldade com nome em português, quanto mais nome russo, né? Mas nesse livro aqui eu tive menos dificuldade, eu consegui acompanhar razoavelmente. Tinha que voltar algumas vezes, mas nem tanto. Eu acho que você falou aí as coisas, né? Eu acho que foi ótimo o seu resumo. O, Comentando algumas coisas assim, né, que você falou, como a questão da religião, né? Nas celas tinham os ícones, né? Seria como se tivesse uma cruz, né? Porque na igreja ortodoxa, na Rússia, são os ícones, né? Os ícones é que são os símbolos sagrados, né? Claro que tem a cruz também, mas tinha os ícones em cada uma das celas deles, tinha os ícones, né? Então, aquele povo, daquele jeito lá, eles temiam a Deus, né, de alguma maneira. Eu acho que até algum tempo atrás era assim, né? A minha impressão é que quando eu era criança, por exemplo, era assim. Hoje eu não sei se é assim mais. Acho que houve uma mudança muito grande, pelo menos aqui no Brasil, né? Nas coisas. É claro que existe a religiosidade, mas outra coisa que eu achei interessante, né, a atitude dos presos com os aristocratas, né, que eles não gostavam, né, mas curioso porque eles não gostavam, né, mas entre aspas respeitavam, né, e o que eles não gostavam mesmo era quando o aristocrata agia como se não fosse aristocrata, né, então eles achavam que o cara tinha que agir como aristocrata mesmo, né, e então era uma desconfiança assim, mas o que eles não gostavam mesmo era quando o cara não era aquilo ali. Agia como se não fosse aquilo ali. Né? O,
o termo, né, um infeliz, né? Eu achei interessante, né? Porque aqui no Nordeste, no Brasil mesmo, pelo menos aqui no Nordeste, algum tempo atrás, quando você chamava as pessoas de um infeliz, ou infeliz, né? Tinha esse negócio, né? Então, esse termo infeliz parece que expressa uma coisa que em várias línguas, né? Inclusive no russo também, né? Eles eram infelizes, né? Mas aqui também existe esse termo infeliz, né, Sabrina? Não sei se você é daqui, né? Pelo menos quando eu era pequeno, o pessoal dizia, eu sou infeliz, né? Tinha esse negócio. Eu acho que é isso mesmo, a cena do Natal, o capítulo do Natal é muito impressionante, né? Ele começa a, a narrar a mudança das coisas, né? O pessoal comendo, até o... E depois a coisa vai... Eles vão bebendo e a coisa vai ficando meio assim, aí chega no fim, já está todo mundo meio... Alguns tristes, outros começam a fazer besteira, essas coisas todas. Mas eu gostei muito. Estou com vontade de continuar o próximo capítulo. Né? Não sei, depois eu posso ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Ah, muito bom. Você falou que eu tinha esquecido de falar isso mesmo, né? Que a raiva que eles tinham também era isso, né? Ele não agir como aristocrata, né? Não era só porque ele era, né? Mas era ele tentar se rebaixar, querer se igualar a eles, né? Não, você tem que ficar Exatamente, como eles você é, odiavam que a gente isso. vai. Né? E é isso é interessante também, é um debate, até trazer mais conversa sobre isso, né? Essa coisa. E da religiosidade, que o senhor falou, né, do que antigamente, tem um livro que é um autor caruaruense, José Condé, aí de Caruaru, né, em Pernambuco, que o Otto Maria Capô já falou, né, o Mário Ferreira dos Santos fez uma introdução no livro. E ele vai falar, eu esqueci o título do livro agora, mas ele fala que como as pessoas eram guiadas pelos sinos, né, da igreja. Então, assim, as pessoas, né, era o relógio, mas era assim também, ó, tocava, a cada hora que tocava, as pessoas lembravam, né, de certa forma, assim, de Deus, né, então, ele fala muito no livro isso, né, trazia as pessoas como o tempo, a religiosidade guiava as pessoas, e isso ainda há pouco tempo, né, então, não é assim, há alguns 30, 40 anos, né. Isso. Então, realmente, assim, hoje existe, mas é muito. Parece que existe um tempo, né? É na igreja, é na internet, mas na vida, assim, da nossa vida, né, no dia a dia, não é como era antes. As pessoas viviam mesmo, né, o evangelho todos os dias. A vida era assim, né? E não era né, um perfil, não era um negócio específico, era, né, normal, a vida normal das pessoas eram voltadas, guiadas pela religião, né? Isso era muito bonito mesmo. Mas, bom, vou deixar alguém falar mais aí, senão ficar falando muito aqui. Sandra, que tá aí caladinha. Vou falar algo. Não, como o senhor Otávio falou, eu não li muito Dostoiévski, né? Esse é o segundo, só li Crime e Castigo. Mas como você comentou, Sabrina, a análise que ele faz, né, assim, das personagens, a motivação de cada um, né? E como lá no Crime e Castigo, o motivo, depois o arrependimento, né, a redenção, aí também cada personagem, essa análise, né, o que motivou o crime e como cada um arrepende ou não, né, e vai vivendo ali, né, esse sofrimento ali, né, para uns era mais sofrido, então essa visão, assim, né? Como o senhor Otávio comentou, cada personagem é muito rico, né? A gente tem muito para pensar, para refletir, né? E isso é muito interessante mesmo da sociedade, né? Como eles viam os presos, né? Eles tinham uma piedade, eles viam com misericórdia, eu acho, né? Assim, mas é isso que você falou, né? Assim, será que eu não estou tão isento, né? A gente não é tão livre, não estamos tão, né, assim, livres. Será que, né, um motivo bobo pode levar a cometer um crime, né? Então, muita coisa, né?
Muita coisa a se pensar, né? E eu estou curiosa para saber o que ele vai falar dele, né? Do motivo, porque até agora ele analisou, eu ainda, né? Eu estou pensando como é que faz, o que ele vai falar do que motivou ele a assassinar por crime, né? Então, estou esperando aí para. Dostoiévski é genial mesmo. A grande sacada, assim, a grande coisa desse livro para mim é isso aí, né? É para a gente perceber que eu sou ser humano também e eu não estou tão distante desse preso que está ali, não, né? Ó, né? Por quê? Quem sou eu para ser tão especial e diferente deles, né? Então, essa visão assim, ó, você também está sujeito, né, a isso, né? Não se esqueça, talvez seja a grande mensagem do Dostoiévski. E essa coisa, ele vive, né? Você lê um livro dele, você tem acesso a tipos de pessoas que talvez você nem conheça, né? Nunca assim, pessoal em vida, mas você tem acesso, né? E tem esse conhecimento de pessoas que é incrível, como ele tem essa capacidade de falar do ser humano, né? Igual não, mas Shakespeare também, né? A forma dele também faz isso. Mas Dostoiévski ele aprofunda mais de forma psicológica, né? Mas Shakespeare traz essa visão também muito boa dos personagens, de tipos humanos, né? Exatamente. Carolina, tá? Fala algo. Eu ainda não tinha lido esse livro, estou gostando pra caramba. E como falaram até agora, assim, para mim a característica mais marcante do Petrovich até agora é o quanto ele é analítico, né? O quanto ele para observar fisionomia facial, característica física, maneirismo, comportamento, a ponto dele analisar tudo isso e falar: aquele ali combina com a condenação dele. Sim, eu acho que ele é capaz. Aquele ali eu não consigo imaginar ele fazendo isso do qual ele foi condenado. Essa análise que ele faz de cada um e que ele fala em diversos momentos o quanto ele parava para pensar e perguntar para tentar descobrir características de cada um, né, para analisar cada um. E também achei muito interessante as passagens, quando ele analisa todo mundo, e ele fala da diferença dos presos condenados para os não condenados, né? Que ele fala que os condenados já estão ali, tipo, tranquilos, eles estão até tiraram o fardo das costas, enquanto que os não condenados, eles fazem de tudo para tentar jogar o castigo mais para frente, a pena mais para frente, igual que eles falam que eles respeitam, por exemplo, os policiais que entravam sem temê-los, né? Alguns pareciam que iam levar uma facada a todo momento. E ele falava: aqui ninguém faz isso. Aqui todo mundo já está meio que de boas com a sua condição. Só quem faria isso é um preso não condenado. Achei muito interessante essa passagem. E também é que ele fala como é que numa cadeia com crimes tão distintos o castigo pode ser o mesmo. Que ele fala que é uma questão que desde o primeiro dia até o último ficou na cabeça dele. Como que pode crimes tão distintos com castigos tão iguais? Isso ele não conseguia entender. E duas passagens que são muito recorrentes e que eu achei muito interessantes são as sobre trabalho e sobre dinheiro, né? Aqui ele fala que eles não ligam para o trabalho em si. Se for um trabalho de uma obra, algo que vai ter utilidade, eles fazem até com alegria, mas quando é um trabalho inútil, não há coisa pior, que eles prefeririam se enforcar. E tem as passagens interessantíssimas que ele fala que sem trabalho, sem horário de serviço, o homem ele não se sente homem, ele vira animal, ele se desajustava. Então, ter o trabalho para eles era importante para conservar a humanidade deles. Então, todas as passagens sobre trabalho eu achei muito interessante, as sobre dinheiro também. Até a parte que você falou que detento quer dizer não ter vontade própria, né? Não poder querer. E ele falava: basta dar o dinheiro para ver se isso não acontece, né? Que isso traz um novo significado para a vida. Então, todas as passagens que ele fala sobre trabalho e sobre dinheiro, eu achei muito interessante, até na questão dele, que ele fala que trabalho ali o salvaria, que ia preencher tanto a mente quanto deixar o corpo dele pronto para quando ele fosse sair dali. E outra diferença também que ele fala, que eu achei muito interessante, que ele fala que a esperança do condenado não é a mesma esperança do homem livre. Que ele fala que a esperança do homem livre é uma esperança comum de um homem que está vivendo o curso da vida. E que a do condenado é diferente, que é aquela: o cara está condenado a 30 anos de cadeia, mas ele fica pensando como se aquilo ali fosse 3 anos. Ele vai sair dali com 70 anos, mas ele fica se resignando com a esperança de como se ele fosse sair dali com 30 anos de idade.
Então, a esperança dele é esse. Igual quando ele fala do homem que está acorrentado à parede. Ele fala, a esperança daquele homem é simplesmente poder ficar desacorrentado andando pelo pátio. Então, ele fala dessa diferença de esperança profunda também achei muito, muito interessante. E na parte dos aristocratas, é que ele fala que o sofrimento moral é muito pior que o sofrimento físico. Que ele fala que por mais que os homens ali de menos instrução, mais pobres, tenham sido privados da sua família, da sua terra, não mudou muito o meio para ele, que a gente sabe que a Rússia era muito pobre, né, muito inóspita. Então ele fala, não mudou muito o meio para ele, não tem muita diferença. Enquanto que o aristocrata, que tinha tudo, se vê privado de tudo, né? Da boa comida, da boa cama, dos teatros, das óperas, de tudo. Então, para ele, é muito, muito pior do que para aquele que é um preso menos abastado, digamos assim. Bom, essa tá aí a influência do Evangelho, né, no Dostoiévski, quando o Cristo fala, né, que o trabalho dignifica o homem, né? E ele traz o trabalho nessa perspectiva, né, de dar, de alguma forma, né, trazer dignidade para aqueles presos, né? Mesmo naquela situação, eles querem ter, né, esse sentido, igual a Carolina falou, né? Menos aqueles que ele falava que eram miseráveis por natureza. Que ele falava que era um tipo de pessoa que existia na Rússia que é o miserável por natureza, que nunca vai sair da mendicância, que ele meio que nasceu para aquilo, para ser servil. Que ele falavam que eram os homens que vigiavam as portas no frio de 40 abaixo de zero para os outros jogarem carta, que faziam de tudo. Eles falam que esse era o miserável mesmo, era desprovido de qualquer dignidade, assim sempre seria. E você vai pensar, né? Tem realmente esse tipo de pessoa, né? Que por mais que até tenha oportunidade, né? Que as pessoas, né, vão lá, parece que quer buscar aquilo, que não quer nada mais que aquilo, né? Tá vivendo na miséria, e não é uma miséria só de pobreza financeira, né? Essa miséria mesmo vai além disso, né? E tem gente é uma miséria espiritual, né? É uma miséria espiritual, né? E ele mostra até isso, né? Ó, tem pessoas que na prisão elas vão ser sempre assim, porque elas querem, né? Não tem essa intenção de mudar. É muito interessante mesmo essas partes que a Carolina falou. E tem uma também que eu lembrei agora, que ele diz que por mais que ali fossem muitos diferentes, tivessem pessoas de todos os tipos, que com o tempo os costumes, as opiniões, os modos viravam os mesmos. Aí ele fala, os meus modos hoje são os mesmos modos que os deles, as mesmas gírias, as mesmas palavras, o mesmo jeito de pensar, que acabava ficando homogêneo. A questão do ambiente, né, também. Como não tem como, né? A gente fala, eu estava falando essa semana com o professor lá da escola, né? Como o ambiente ele pode mudar, né? Eu falei a ela assim que em uma escola que é um bom trabalho, é um bom ambiente, eu vou trabalhar de uma forma. Na outra, eu tenho até às vezes eu fico doente às vezes porque é aquele negócio assim, né? Que o seu corpo é um pesa, né? A atmosfera ela te muda mesmo, né? O ambiente ele te muda. Você acaba às vezes se nivelando ali, né? Com o tipo de conversa, e entra uma coisa, sai outra, né? Realmente é muito forte essa questão do ambiente, que as pessoas às vezes acham que não, né? Até ignoram. Ah, eu consigo, mas não é bem assim não, né? Tem influência, não tem como. Matheus quer falar algo, Matheus? Vai. Eu sei que você conseguiu só até o 6, né? Mas já dá para falar alguma coisa, se quiser. Aí já leu bastante dessa primeira parte. Não sei se está por aí. Bom, alguém mais quer falar algo? É tanta coisa, porque se a gente fosse parar em cada ponto desse que nós levantamos aqui, daria uma conversa só para cada ponto. Mas, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. É um livro muito denso, é muito bom. Tem aquelas partes que ele fala que ele esperava que quando chegasse lá, seria todo mundo da pior qualidade. Mas existiam homens muito bons e que ele tinha certeza que tinham pessoas do lado de fora que eram muito piores do que aqueles que tinham matado 6, 7 pessoas ali dentro. Nossa, isso é muito forte. Dava uma conversa aí de tempos, porque
Pra você ver, né? Então, eu realmente, assim, eu fiquei meio maluca, né, em escolher coisa para falar aqui, porque é muita coisa. E como né, nas aula da semana que vem vai ser melhor, porque não vai ter essa parte da biografia, então talvez a gente tenha mais tempo para comentar, né? Até ainda algo dessa primeira parte que dá melhor, para comentar melhor. O Matheus falou que hoje não tem nada a declarar, os pontos que vocês tocaram foram muito bons. Tá bom, Matheus? Bom, pessoal, então já são 8h07, para não tomar mais, né, o sábado da noite aí de vocês. O meu tá legal agora, ele vai ficar chato quando terminar, porque não tem. Eu vou trabalhar, vou estudar aqui, então tá legal agora, vai ficar chato. Mas eu agradeço os comentários de vocês, né, e semana que vem a gente faz o segundo desse livro, e o livro de dezembro vai ficar para janeiro, porque como janeiro não tem nenhum, era férias, né? E atrasou agora, então a gente vai parar dezembro oficialmente, mas em janeiro eu faço com vocês as 2 aulas do livro do James Joyce, né, o Retrato do Artista quando Jovem. E aí, bom, e a gente vai conversando, tá? Semana que vem vejo vocês aqui, se Deus quiser. Boa noite a todos. Ótimo. Boa noite. Boa noite, Tchau. Boa noite, até semana que vem. Sandra. Fiquem com Deus. Amém, com Deus também. Sandra.